Boa noite. Começamos com o nosso mantra. Confio em todos os homens, mas tenho o meu caminho a trilhar. É do livro de Loester, Mantras de Vida. No livro dos Espíritos, pergunta 727. Se não devemos criar sofrimentos voluntários que não tenham nenhuma utilidade para os outros, deveremos cuidar de nos preservar do que prevemos ou que nos ameace. Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustiguem seu espírito, não seu corpo. Mortifiquem seu orgulho, sufoquem seu egoísmo, que se assemelha a uma serpente que rói seu coração. E farão muito mais pelo seu adiantamento do que infligindo-se rigores de que já não são deste século. Se ele está falando 19, no século 21, então está mais ainda ultrapassado. No livro Céu e o Inferno, mais uma comunicação de um espírito sofredor. Ferdinand Bertin. Um médium morador do Havre evocava o espírito de uma pessoa sua conhecida. E ele responde: quero me comunicar, mas não posso vencer o obstáculo que há entre nós. Sou obrigado a deixar esses desgraçados que sofrem se aproximarem de você. Ele recebe então a seguinte comunicação: estou num horrendo abismo, ajudem-me. Ó meu Deus, quem me tirará desse precipício? Quem estenderá uma mão caridosa ao desgraçado que o mar está engolindo? A noite é tão escura que tenho medo. Por toda parte o bramido das ondas e nenhuma palavra amiga para me consolar e me ajudar neste momento supremo. Pois essa noite profunda é a morte em todo o seu horror e eu não quero morrer. Ah, meu Deus, não é a morte que vem, é a morte passada. Estou para sempre separado daqueles que amo. Vejo meu corpo e o que eu sentia há pouco não é senão a recordação da horrenda angústia da separação. Tenha compaixão de mim, você que conhece meus sofrimentos. Ore por mim, pois não quero sentir como tenho sentido desde aquela noite fatal, todos os dilaceramentos da agonia. Entretanto, aí está minha punição, eu a presinto. Ore, suplico-lhe. O mar, o frio, vou ser engolido, socorro, tenham então compaixão, não me repila. Nós nos salvaremos os dois em cima deste destroço. Estou sufocando, as ondas vão me engolir e os meus não terão nem mesmo a triste consolação de me rever. Mas não, vejo que meu corpo não é mais sacudido pelas ondas. As preces da minha mãe serão ouvidas. Minha pobre mãe, se ela pudesse imaginar seu filho tão miserável quanto ele é realmente, ela oraria melhor. Mas ela crê que a causa da minha morte santificou o passado. Ela me chora como mártir e não como desgraçado e castigado. Ó, você que sabe, será sem compaixão? Não, você orará. Esse nome, completamente desconhecido pelo médium, ele assina
François Bertin. Esse nome completamente desconhecido pelo médium não lhe trazia nenhuma lembrança. Pensou que era talvez o espírito de algum infeliz naufragado que vinha se manifestar espontaneamente a ele, como já lhe acontecera várias vezes. Soube um pouco mais tarde que era com efeito o nome de uma das vítimas de um grande desastre marítimo que ocorrera naquelas paragens em 2 de dezembro de 1863. A comunicação foi dada no dia 8 do mesmo mês, 6 dias depois da catástrofe. O indivíduo perecera fazendo tentativas inauditas para salvar a tripulação e no momento em que acreditava ter sua salvação assegurada. Esse indivíduo não tinha com o médium nenhum laço de parentesco, nem mesmo se conheciam. Então, por que se manifestou a ele em vez de a algum membro de sua família? É que os espíritos não encontram em todo o mundo as condições fluídicas necessárias para isso. Na perturbação em que se achava, não tinha, aliás, liberdade de escolha. Foi conduzido instintiva e atrativamente para esse médium, dotado ao que parece de uma aptidão especial para as comunicações espontâneas desse gênero. Talvez ele pressentisse também que encontraria aí uma simpatia particular como outros haviam encontrado em circunstâncias semelhantes. Sua família, alheia ao espiritismo, antipática talvez para com essa crença, não teria acolhido sua revelação como esse médium podia fazer. Embora a morte remontasse a alguns dias, o espírito ainda lhe sofria todas as angústias. É evidente que não se dava absolutamente conta da sua situação. Acreditava que ainda estava vivo, lutando contra as ondas, e, no entanto, fala do seu corpo como se estivesse separado dele. Chama por socorro, diz que não quer morrer, e um instante depois fala da causa de sua morte, que reconhece ser um castigo. Tudo isso denota a confusão das ideias que acompanha quase sempre as mortes violentas. 2 meses depois, em 2 de fevereiro de 1864, ele se comunicou de novo espontaneamente com o mesmo médium e ditou-lhe o que se segue. A compaixão que teve pelos meus sofrimentos tão horríveis me aliviou. Compreendo a esperança. Entrevejo o perdão, mas depois do castigo da falta cometida. Continuo a sofrer e, se Deus permite que durante alguns momentos eu entreveja o fim da minha desgraça, não é senão as preces das almas caridosas tocadas pela minha situação que devo esse abrandamento. Ó esperança, raio do céu, como és bendita quando te sinto nascer na minha alma. Mas, infelizmente, o abismo se abre, o terror e o sofrimento fazem apagar-se essa lembrança da misericórdia. À noite, sempre à noite, a água, o barulho das ondas que engoliram meu corpo, não são senão uma fraca imagem do horror que cerca meu pobre espírito. Fico mais calmo quando posso estar junto a você, pois assim como um terrível segredo depositado no seio de um amigo alivia aquele que se sentia oprimido por ele, do mesmo modo sua compaixão, motivada pela confidência da minha miséria, acalma meu mal e descansa meu espírito. Suas preces me fazem bem, não me recuse. Não quero voltar a cair naquele horrível sonho que se torna realidade quando o vejo. Pegue no lápis com mais frequência. Faz-me tanto bem comunicar-me por você. Alguns dias mais tarde, tendo sido esse mesmo espírito evocado numa reunião espírita de Paris, dirigiram-lhe as perguntas seguintes, às quais ele respondeu por uma única e mesma comunicação, mas por outro médium. Quem o levou a se manifestar espontaneamente ao primeiro médium com o qual se comunicou? Há quanto tempo estava morto
quando se manifestou. Quando se comunicou, parecia não ter certeza se estava morto ou vivo e sentia todas as angústias de uma morte terrível. Se dá conta melhor agora da sua situação? Disse positivamente que sua morte era uma expiação. Aceita dizer-nos qual é a causa? Será uma instrução para nós e um alívio para você. Por essa confissão sincera, atrairá a misericórdia de Deus que solicitaremos por nossas preces. E ele responde: parece impossível no início que uma criatura possa sofrer tão cruelmente. Deus, como é penoso se ver constantemente no meio das ondas enfurecidas e sentir incessantemente esse amargor, esse frio glacial que sobe e que aperta o estômago. Mas para que lhes contar tal espetáculo? Não devo começar por obedecer às leis do reconhecimento, agradecendo-lhes a vocês todos que têm por meus tormentos tal interesse? Pergunta se me comuniquei muito tempo após minha morte. Não posso responder facilmente. Pense e julgue em que horrível situação me encontro ainda. Entretanto, fui levado para junto do médium, creio eu, por uma vontade alheia à minha, e coisa impossível de me dar conta, eu me servia de seu braço com a mesma facilidade com que me sirvo do seu nesse momento, persuadido de que ele me pertence. Sinto mesmo nesse momento um gozo bem grande, assim como um alívio particular que, infelizmente, logo cessa. Mas, ó meu Deus, eu teria uma confissão a fazer. Terei força para tal? Após muitos encorajamentos, o Espírito acrescenta: fui muito culpado. O que, sobretudo, me faz sofrer é que creem que sou um Marte. Não é nada disso. Numa existência precedente, mandei pôr num saco várias vítimas e jogar no mar. Orem por mim. São Luís segue com uma instrução sobre essa comunicação. Essa confissão será para esse espírito uma causa de grande alívio. Sim, ele foi muito culpado, mas a existência que ele acaba de deixar foi honrada. Era amado e estimado por seus chefes. É o fruto de seu arrependimento e das boas resoluções que tomara antes de voltar à Terra, onde ele quis ser humano tanto quanto fora cruel. O devotamento de que deu provas era uma reparação, mas ele precisava compensar faltas passadas com uma última expiação, a da morte cruel que suportou. Ele mesmo quis se purificar sofrendo as torturas que fizeram os outros sofrer. E notem que o persegue essa ideia, a mágoa de ver que o consideram um mártir. Acredite que será levado em conta esse seu sentimento de humildade. Doravante, ele deixou a via da expiação para entrar na da reabilitação. Com suas preces, pode apoiá-lo e fazê-lo caminhar a passo mais firme e mais seguro. E vamos ler só uma última trovinha para terminar. Do livro Trovadores do Além, de Soares Bulcão. Na luta que te consome, se a humildade é o dom que levas, tem pão que sossega a fome e sol que dissipa as trevas.